Uma tão grande salvação, a redenção. Assim como o Evangelho proclama o perdão e a justificação, também revela Deus como Redentor. Deus quer libertar o homem de todas as formas de escravidão nas quais se debate. A lista é muito triste, paixões que o governam, diversos temores, em particular o temor da morte, obrigações religiosas ou mundanas e, acima de tudo, submissão ao poder do diabo, tanto por meio de ideologias como mediante práticas supersticiosas. Que necessidade o homem tem de ser liberto? No estudo da justificação, encontramos a noção de tribunal divino. Agora, ao considerar a redenção, vemos aparecer a noção da escravidão do homem. Diversos tipos de forças o submetem e fazem-no perder o destino que Deus lhe reservara. Ser resgatado é ser tirado de um triste estado do qual alguém não pode sair sozinho. O Redentor, dito de outra maneira, o resgatador, é aquele que nos liberta e nos permite gozar das bênçãos divinas. A redenção pela retribuição ou pelo pagamento de um resgate. O Antigo Testamento frequentemente fala da redenção, em particular nos livros de Êxodo, de Ruth e de Isaías. Às vezes, ela consiste numa libertação que foi adquirida por meio de uma vitória, a saber, uma retribuição, mas também pode ter sido obtida por meio de pagamento do resgate. No livro de Êxodo, temos o grande exemplo da redenção. O povo de Israel tinha sido escravizado no Egito durante muitas gerações, mas Deus disse, abre aspas, vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Êxodo 6, versículo 6. Este foi um caso de redenção no qual os egípcios foram retribuídos pelos ultrajes infligidos a Israel. Efetivamente, quando todas as pragas caíram sobre o Egito, e o exército de Faraó foi completamente destruído, vemos como Israel canta ao Senhor, abre aspas, na tua beneficência guiaste o povo que remiste, fecha aspas, Êxodo 15, versículo 13. A redenção por meio de pagamento de resgate aparece com destaque também no livro de Ruth. Elimeleque tinha deixado o país de Israel pelas terras de Moabe, onde morreu, tal como seus 2 filhos. Nestas circunstâncias, a propriedade de Elimeleque corria o risco de passar para o poder de outros, caso em que sua mulher e sua nora, Ruth, podiam ver-se condenadas à miséria. Semelhantemente, desastre foi evitado, porque Boaz, agindo como parente com direito a resgate, pagou pela propriedade e assumiu a obrigação de perpetuar o nome do finado sobre a herança dele, ou seja, tomou Ruth por sua esposa. Abre parênteses, leia Levítico 25, versículos 25 a 27, capítulo 47, capítulo 52 e Ruth, capítulo 3, versículos de 11 a 13 e Ruth, capítulo 4, versículos 1 a 11. A figura da redenção de Israel. No livro de Isaías, a redenção é apresentada como vindoura. Israel está esmagado pelas nações, visto como um verme, mas Deus se apresenta a ele como seu Redentor, o Santo de Israel, Senhor dos Exércitos, o poderoso de Jacó. Isaías capítulo 41, versículo 14, Isaías 47, versículo 4
e Isaías 49, versículo 26. Ao longo de vários capítulos, Deus fala de redenção até um momento ainda futuro, no qual, saindo como vencedor do meio dos seus inimigos destruídos, exclama, abre aspas, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Fecha aspas, Isaías 63, versículo 4. A redenção final de Israel significa a execução da vingança sobre todos os seus inimigos, mas esta só ocorrerá depois de um período de severas provas para o povo. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Não obstante, entre estes capítulos de Isaías que falam de uma redenção ainda futura, encontramos uma extraordinária profecia sobre uma redenção de natureza muito mais profunda. Deus havia declarado, abre aspas, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados, fecha aspas, Isaías capítulo 52, versículo 3. Então, é-nos apresentado o bem-aventurado servo do Senhor, que sofre e morre pelo povo e cuja alma é uma oferta pelo pecado. Mais adiante lemos, abre aspas, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, fecha aspas, Isaías 59, versículo 20. Porém, isto ocorrerá após ele tê-los resgatados sem dinheiro, como fruto do trabalho de sua alma. Efetivamente, a redenção por poder está fundada sobre o amor manifestado na cruz, fato que já fora visivelmente ilustrado na oferta do Cordeiro Pascal, que precedeu a libertação do jugo do Egito, Êxodo 12, e ver também 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Pois bem, esses diferentes aspectos da redenção são desenvolvidos no Novo Testamento. O fundamento da redenção. O homem é escravo do pecado. Está vendido à escravidão do pecado. Romanos 7, versículo 14. E João 8, versículo 34. Este é o ponto fundamental pelo qual ele necessita de redenção. Se desde o começo a Epístola aos Romanos fala sobretudo de nossa condenação perante Deus, também contém o pensamento de nossa escravidão com respeito ao pecado, quando o apóstolo diz que tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. Estar debaixo do pecado significa estar sujeito a ele, estar debaixo de seu poder. Mais adiante, a redenção é mencionada em relação à justificação. Abre aspas, justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus, fecha aspas, Romanos 3, versículo 24. Com efeito, só uma obra é a base de todas as nossas bênçãos. Cristo suportou o castigo que os nossos pecados mereciam e com isso a ira de Deus contra eles foi esgotada. Estamos, pois, justificados. Por outro lado, Cristo deu a sua vida em resgate pela nossa. Mateus 20, versículo 28 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Este é o pagamento pelos nossos pecados, de modo que somos seus resgatados. Teríamos de pagar a dívida originada pelos nossos pecados com a nossa própria vida, mas Cristo deu a sua em nosso lugar. Como ele era sem pecado, não tinha de passar pela morte, mas podia morrer por outros que eram pecadores, a saber, dar a sua vida como resgate por eles. É a redenção pelo seu sangue, Efésios 1, versículo 7. O fundamento de todas as libertações do crente. Ela compreende, por sua vez, o resgate da triste dívida de nossos pecados. Tito, capítulo 2, versículo 14.
e a libertação da servidão do pecado, isto é, da força do mal que habita em nós. Romanos 8, versículos 2 e 3. A libertação da lei e do mundo. A obra redentora de Cristo também é apresentada na Epístola aos Gálatas. Abre aspas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fecha aspas. Gálatas 3, versículo 13. Havia uma maldição pronunciada contra aquele que não praticava a lei. Cristo nos redimiu desta maldição, pagando em nosso lugar. Ele, o único a cumprir a lei, deixou-se cravar na cruz e foi feito assim maldição em nosso lugar. Gálatas 3, 13. Contudo, ainda era necessária outra coisa. Não somente estávamos debaixo da maldição, mas a lei também nos tinha sob servidão. Como judeu, o apóstolo disse, abre aspas, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, fecha aspas, Gálatas 4, versículo 3. Para os Gálatas, não judeus, emprega uma expressão semelhante, abre aspas, os rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, fecha aspas, Gálatas 4, versículo 9. Tanto os judeus como os gentios estavam igualmente sob a escravidão dos princípios do mundo. Os judeus pretendiam respeitar a lei de Deus. Os gentios tinham uma religião idólatra. Porém, todos estavam debaixo do mesmo princípio legal. Princípio inteiramente do mundo, consistente em querer adquirir por si mesmo o favor de Deus. Cristo nos resgatou desse jugo legal ao nos dar gratuitamente o que não merecíamos, a posição de filhos de Deus. Gálatas 4, versículo 5. Já não há mais esforço que fazer, pois tudo é por meio da graça. Nesta nova posição, a lei já não tem força sobre nós, pois, estando associados a Cristo, estamos mortos para a lei. Gálatas 2, versículo 19. A libertação do domínio de Satanás. Satanás é o chefe desse mundo. Para ele, todos os meios são bons para reinar sobre o homem. Utiliza tanto as obrigações religiosas como as mundanas por detrás das quais se esconde. Abre aspas, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Fecha aspas, Colossenses 2, versículo 21. Ou pelo contrário, quando nos atrai para o curso deste mundo, Efésios 2, versículo 2 e Colossenses 2, versículo 8. Todas essas obrigações têm, na realidade, uma mesma fonte, a qual está naquele que é o cruel usurpador. Para melhor dominar, ele se apoia igualmente sobre o sentimento de temor que habita no coração do homem, desde a queda, em particular, o temor da morte, o qual, durante toda a vida, tem o homem sujeito à escravidão. Hebreus 2, versículo 15. Porém, Cristo nos tem libertado de todas essas formas de escravidão, ao ser vencedor de todas as forças adversas. Quando estava na terra, curava a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, versículo 38. E na cruz triunfou publicamente sobre todas as potestades espirituais. Colossenses 2,15. Além disso, ele nos tem livrado do temor da morte ao reduzir à impotência aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. A redenção de nossos corpos. A redenção obtida por Cristo tem resultados eternos. Hebreus 9, versículo 12, os quais só são visíveis por meio da fé. Satanás, apesar de ter sido vencido na cruz, continua a exercer o seu domínio sobre o mundo e a criação ainda geme debaixo do cativeiro da corrupção. Romanos 8, versículo 21. O próprio crente conserva na terra
o seu corpo de humilhação, submetido às enfermidades e à morte. Suspira enquanto espera a libertação final. Felizmente, Deus seja louvado. A obra de Cristo tem resultados completos. Haverá uma redenção final, redenção com o poder que se cumprirá quando o Senhor voltar. Para nós, então, terá chegado, abre aspas, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, fecha aspas, Romanos 8, 23. O Espírito Santo já nos tem selado para este dia da redenção, Efésios 4, versículo 30, e já nos permite antecipá-lo pela fé, Efésios 1, 14. Toda a criação tirará proveito desta redenção, com poder, e gozará da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Será publicada por toda a terra uma libertação gloriosa como a do ano do jubileu em Israel. Levítico capítulo 25. Esta redenção, com poder, nos é apresentada como uma liberdade conseguida por meio de uma vitória, pois está escrito, abre aspas, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte, onde estão. Ó morte, as tuas pragas, onde está, ó inferno, a tua destruição? Fecha aspas, Oséias capítulo 13, versículo 14 e 1 Coríntios 15, versículo 55. Neste dia feliz, os corpos de todos os santos serão liberados do abraço da morte, o último inimigo. Tudo o que Cristo comprou mediante a sua morte será arrancado do domínio do usurpador. Então será total a redenção da possessão de Deus. Efésios 1,14. A finalidade da redenção. Por mais preciosa que seja a redenção, ela não é um fim em si mesma. É antes um meio para que o Senhor possa concluir em nós o seu propósito de amor. Deus queria que os filhos de Israel se tornassem a sua nação particular, um povo de sacerdotes que o servisse na terra que ele lhes havia dado. Para isso teve de resgatá-los e levá-los para fora do Egito, a fim de que esse propósito se cumprisse. Não podiam servi-lo enquanto fossem escravos de Faraó. No que diz respeito a nós, o objetivo buscado é de uma ordem muito mais elevada. Deus deseja que sejamos filhos perfeitos perante Ele em amor. A redenção era necessária como meio para alcançar essa meta. Efésios 1, versículos de 5 a 7 e Gálatas 4, versículo 5. Ela também era necessária a fim de que fôssemos feitos idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1, versículo 12. O Pai busca adoradores e nós somos sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fecha aspas, 1 Pedro 2,5. Porém, antes disso, foi primeiro necessário que fôssemos resgatados do nosso fútil procedimento pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, versículos 18 e 19. Deus tem preciosos pensamentos a nosso favor, mas seu cumprimento só é possível sobre a base da redenção. Em primeiro lugar, devemos ser resgatados de todo o poder inimigo para que Deus tenha a liberdade de executar os seus sábios conselhos para o nosso bem e para a sua glória. Agora, existem 3 perguntas que foram sugeridas sobre esse assunto. Pergunta número 1. Desde que existe um aspecto futuro da redenção, é justo afirmar que fomos resgatados? Não deveríamos antes dizer que ainda o seremos? A Escritura afirma que temos a redenção pelo seu sangue, Efésios 1, versículo 7 e Colossenses 1, versículo 14. Portanto,
podemos dizer, sim, com total segurança, que já fomos resgatados. Observemos, não obstante, que se trata da redenção pelo seu sangue. E sob este aspecto, ela pertence ao passado. A redenção do nosso corpo, no entanto, ainda está por vir. Devemos estar certos de que Deus não deixará sua obra sem conclusão. Deus não resgatou os filhos de Israel por meio do Cordeiro Pascal para logo esquecê-los e abandoná-los ao poder dos opressores egípcios. Todos, inclusive a menor criança, deveriam partir. Não deveriam ficar para trás as pessoas nem os bens. Da mesma maneira, Deus terminará sua obra a nosso favor. Todos aqueles que foram ou serão resgatados por meio do precioso sangue de Cristo, logo terão seus corpos transformados para ser semelhantes ao do Senhor. Nem tudo está acabado no presente momento, mas já podemos usufruir o fato e a bênção de termos sido resgatados. Pergunta número 2. Como se deve entender a expressão de Efésios 1,14, onde se diz redenção da possessão adquirida? Primeiramente, devemos fazer distinção entre aquisição e redenção. Podemos dizer que a redenção compreende a aquisição, enquanto muitas vezes a aquisição não compreende a redenção. Os corpos dos crentes têm sido comprados por preço, 1 Coríntios 6:20. Mas os falsos mestres têm sido igualmente comprados pelo soberano Senhor, que os tais negam, 2 Pedro 2:1. Por outro lado, Cristo comprou o mundo por causa do tesouro que para ele representam os crentes. Mateus 13, versículo 44. Por sua morte, o Senhor obteve o direito de possessão sobre tudo, mas nem todos os homens foram ou serão resgatados. Contudo, a expressão redenção da possessão adquirida tem um sentido mais restrito. Trata-se da redenção com poder daquilo que o Senhor tem adquirido e que se encontra ao amparo da redenção por seu sangue. O que o Senhor tem adquirido por sua morte, entretanto, deve ser liberto com poder do domínio de toda a força diversa. Uma ilustração pode ser encontrada no campo comprado por Jeremias no capítulo 32. Esse campo fora adquirido quando era uma desolação e estava em poder dos caldeus. Devia, pois, ser liberto, restaurado, a saber, ser objeto de uma redenção antes de ser cultivado de novo por aqueles a quem o Senhor deveria estabelecer. Pergunta número 3. O livro de Ruth mostra que em Israel só certos parentes tinham o direito de redimir ou resgatar. Teria isso algum significado para nós? Em Israel, comprar um campo era uma transação que qualquer um podia fazer. Mas não era assim quando a compra trazia o risco de que o bem passasse ao poder de uma família estrangeira. Era necessário ser parente para ter qualquer direito de resgate e a prioridade pertencia ao parente mais próximo. De maneira similar, nenhum anjo pode redimir o homem, nenhum só. Por isso, o Senhor Jesus não se fez anjo, mas homem, e assim tornou-se nosso parente redentor. Para efetuar a redenção, Deus apelou a um homem, a descendência de Abraão. Hebreus 2, versículos 14 e 16. Quão importante, pois, é a perfeita humanidade de nosso Senhor. Ele participou da carne e sangue, a fim de nos redimir do poder do diabo.